Para quem não estava presente no pergunta e resposta, né? Boa noite. E hoje nós vamos falar, né, nesse tema lindo. Deixa eu só ligar meu dispositivo aqui que não quer obedecer. O tema que me deram, quer dizer, eles não deram assim não, né? Sugeriram e eu também sugeri e ficou, né? Olho são, né? Um olhar de esperança. Hoje é a última palestra do ano e é uma honra poder falar nesse dia, porque é um dia realmente de renovação. E esse olho são, ele está numa passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 22, que diz o seguinte: a candeia do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso. Porém, se o teu olho for mau, teu corpo inteiro estará em trevas. Então, aqui ele está colocando uma perspectiva, né, do olho, não a visão física, mas é a sua visão diante das coisas, diante do mundo. É que Mateus colocou. E Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, ele fala sobre esse versículo da seguinte forma: olhos, patrimônio de todos. Então, todos nós possuímos a condição desse olhar, de ter uma visão crítica, uma visão diante da vida, diante do próximo. Então, todos nós, mesmo aquele que não tenha visão física, tá? Então, ele coloca que é patrimônio de todos. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúme, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de trair a viciação, olhos de perturbar, olho de registrar males alheios, olhos de desencorajar as boas ideias, olhos de frieza, olhos de irritação. Se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda, aprende e perdoa sempre, e guardarás contigo os olhos bons. A que se referia o Cristo de Deus, instalando no próprio Espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz. Então, ele termina nos falando que o nosso olhar bom, conforme Jesus exemplificou, é que vai nos alavancar, nos impulsionar. E quando ele fala a eterna luz, gente, a gente poderia falar a felicidade verdadeira. A felicidade que todos nós aqui almejamos. Isso não tem ninguém aqui que fala, eu não almejo a felicidade assim, não. Eu sou feliz. Nós temos alegrias aqui. Alegrias. Nós temos alegrias de poder, nesse ano agora que passou, ter realizado algo que a gente queria, comprado algo, passado em algum concurso, comprado alguma coisa, nem se for uma roupa, ter encontrado um amor, ou ter desfeito um relacionamento. Né? Porque às vezes a pessoa fica até alegre quando rompe, né? Num relacionamento que está sendo abusivo, agressivo.
Ela sente a dor inicial, depois ela desperta em alegria. Então, nós temos esses momentos alegres. Encontrar com um amigo, oh, que coisa boa, né? Nos enche de alegria. Porém, felicidade a gente só obtém quando a gente consegue vivenciar as leis de Deus. Só. E eu pergunto para vocês, quais são as leis de Deus? Vocês conhecem as leis de Deus? Não? Está muito mais perto de nós. A física é uma lei de Deus, nós temos que compreender. A química, a biologia, a moral, as leis morais. As leis biológicas que promovem essa natureza, tudo isso é lei de Deus. Nós vivemos na lei de Deus, né? E esse momento que nós estamos agora, que é esse momento de final de ano, de reflexão, né? Que é um momento que nos impulsiona a ter um olhar de esperança, a ter um olhar de fé. Eu não falo só de fé em Deus, não. Fé em nós mesmos, confiança que nós vamos conseguir os nossos objetivos, os nossos sonhos. Né? A gente tem isso, principalmente que o Natal foi outro dia, há uma semana atrás, praticamente. E ele, quando se fala em Jesus, a ideia dele, espero que tenha acontecido com vocês, né, gente? Que a ideia de Jesus realmente tenha envolvido o coração de vocês e vocês possam ter relembrado das lições deles. E as lições de Jesus nos enchem de esperança. Esperança de um dia melhor, de um futuro melhor, da paz. Né? E quando a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente vai olhar o capítulo 5, que vai falar sobre as aflições e as causas das aflições, nós vemos lá que a espiritualidade ditou o seguinte: remontando-se à origem dos males terrestres, reconhece-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder do que o suporta. Agravamos o que poderia ser apenas uma dor momentânea e muitas vezes se torna uma situação de sofrimento e mágoa que nós carregamos por anos. Conheço uma senhora que ela tem 90 e poucos anos. E ela às vezes vira para mim e fala assim: ah, que dor que eu estou hoje. Eu falo: o que aconteceu com a senhora? Ah, lembrei de quando eu era criança e minha mãe me batia. E ela é lúcida. Que minha mãe tinha preferência pela minha irmã. Então, ela carrega, e significa que ela carrega pelo menos há uns 75, 80 anos, essa dor. Esse sofrimento que ela poderia ter sentido no momento e ressignificado. Ela está carregando um peso desnecessário que agrava as dores normais da nossa caminhada. E quando a gente fala nas leis de Deus, como eu falei, né? Então quer dizer que essas dores são consequências? Não, elas são agravadas. Nós temos as dores normais, inclusive a dor evolução, que nos impulsiona ao crescimento, mas elas são agravadas por nós. Eu dei o caso aqui, para quem estava presente, lembra do diabetes. A pessoa tem que ter um controle, não o tem e acaba sofrendo as consequências. Né? Então, a gente fica se questionando, né? Como é que eu vou seguir essas leis de Deus? Eu vou seguir a física, a química? Como é que é isso? A moral? Igual nosso companheiro falou, os 10 mandamentos. Sim, os 10 mandamentos estão lá, englobam muita coisa, mas tem que ser mais claro para a gente conseguir captar. Né?
Onde é que estão essas leis danadas? Porque se eu soubesse onde é que estava, eu seguia. Muitos falam assim comigo. Se eu soubesse onde é... Pois é, elas estão na nossa consciência. A lei natural é a única capaz de nos fazer felizes. E ela está na nossa consciência. Ela está em nós. E tem a pessoa que vira para mim e fala assim, mas por quê? Porque ela está na minha consciência, eu não consigo colocar ela em prática. Eu não conheço. Sim, nós não conhecemos. O que acontece com essa lei? A gente poderia, para entendê-la, a gente poderia fazer uma alegoria. Ela é como uma semente. Vamos pegar uma semente de laranja. Deus colocou aquela semente na nossa consciência. O que tem numa semente de laranja? Tem o tamanho da raiz, tem a altura do pé que vai ficar o pé de laranja, as folhas, o tipo de folha, o aroma que vai exalar, que tipo de flor, quantas pétalas, o aroma também que vai exalar, o fruto que vai surgir dali, que vai ser composto de várias, gominhos, cada gominho com a sua bolsinha ali, a cor dela, porque nós temos laranja vermelha, nós temos laranja serra d'água que é clarinha, nós temos outra laranja que é mais amarela. Está tudo definido dentro daquela sementinha. Mas para ela chegar a dar fruto, ela é colocada na terra. E ali na terra, gente, quem vai falar aí? Eu compro enxerto, tudo bem, mas vão no natural, tá? Pega aquela sementinha e coloca ela na terra. Aquela semente na terra, ela está colocada no escuro. Ela está colocada, é só ela. É ela e Deus. E ali, encontrando a água, ela vai começar a se romper. Aquela semente vai abrir. E dali vai nascer um brotinho que vai ter que lutar contra aquela terra, contra a pedrinha, para sair. E vai levar anos crescendo. Dando folha, caindo folha, até então um dia dar frutos. Assim é a lei de Deus em nós. Conforme nós vamos amadurecendo, aquela lei vai ficando mais clara para nós. Então, o que acontece? Muitas vezes nós conhecemos as leis de Deus. Uma das leis de Deus que resume tudo é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Que Jesus colocou, ela resumia tudo. Então, só aos poucos que a gente vai se conscientizando. A gente conhece, mas uma coisa é conhecer, outra coisa é compreender para colocar em prática. Então, nós levamos um tempo até a gente conseguir realmente compreender essa lei e colocá-la em prática. Não é? E aproveitando, essa analogia, eu me lembro também do prefácio do Livro dos Espíritos, nas preliminares, orientações preliminares, que é um nome complicadíssimo, gente, então eu já adotei o significado do título. As noções preliminares, que a espiritualidade fala com Kardec. Coloque a cepa, desse jeito, porás no cabeçalho do livro a cepa. Cepa é o pé de videira ou parreira, aquele ramo de parreira, com folha e cachinho de uva. De que te desenhamos? Então, a espiritualidade desenhou. Porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito.
o corpo é a cepa. Então, aquele ramo, com aquelas folhinhas, com o cachinho e tal, ele falou que era o corpo. A alma ou espírito ligado à matéria é o bago. Bago, gente, é o cachinho é cheio de bagozinhos, tá? Então, cada uvinha que está ali no cachinho chama bago. O espírito é o licor. O homem, quintessência, o espírito, quer dizer, o homem dá o caráter de quintessência, que é a perfeição absoluta a esse espírito. Pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimento. E a gente fica pensando, como entender isso? Né? Como que se comporta uma videira? Aí a gente começa a entender. A parreira, o pé de uva, como vocês quiserem, você planta ele, é uma muda novinha, você planta, faz as estacas lá para ela crescer e ela vai subir naquela estaca. Mas ela vai subir desordenadamente. E chegando lá, ela começa a ir galho para tudo quanto é lado, muita folha. E o fazendeiro tem que ir, vai podando, vai arrumando ela para ela tomar um direcionamento. Mas ela dá pouco cacho de uva. E o licor, a essência não é gostosa. Não dá um bom vinho ou um bom suco. Não dá. Daí, acabou de fazer a colheita, vai lá e corta a parreira lá embaixo. Daí ela vai crescer de novo. Nesse processo, a gente fala que é a simbologia da reencarnação. Porque estava aquela parreira grandona, ele veio e cortou. Vai começar tudo de novo. Daí ela vem. Conforme vai amadurecendo, vai ficando velha, experiente a parreira, ela vai dando menos folha, vai tendo menos galhos, dando mais cachos e o suco, o licor, é mais saboroso, dá um melhor suco e um melhor vinho. E conforme acabou a colheita, vai lá e corta de novo, e corta de novo. Assim é que se faz uma bela parreira, que dá um licor maravilhoso, que faz vinhos excepcionais. Quanto mais velho, mais experiente, mais ela vai dominando, mais ela vai aprendendo como se portar, como seguir. E o licor é extraído como? Macerando, não só poda, mas é macerado. É no sofrimento, é no aperto. E a natureza nos inspira. Então, as podas vão vindo. E o que são as podas? A dor, a perda, a doença, o sofrimento, as injustiças. Essas são as podas que Deus coloca no nosso caminho. Então, as podas vêm para fazer com que a gente aprenda. Aprenda o quê? Amar. Amar. Então, nós estamos constantemente sendo podados para que a gente, realmente se desenvolva, aprenda o domínio, como fazer, como ir. Então, essa
parte da vida é algo normal, é para o nosso crescimento. Alguém pode virar e falar: você não sabe o que é a dor da perda de um filho. Não, não sei. Não sei. Dói muito. Mas aí tem uma lição. Apesar da dor profunda, aí tem uma lição. Você não sabe a dor de ter um filho deficiente. Ah, essa eu sei. Mas é uma lição para mim, uma lição para ele, uma lição para a família. Você não sabe o que é passar dificuldade. Essa eu sei, já passei muita. Era uma lição para toda a família, para todas as pessoas. Você não sabe o que é a dor da doença. Sei o que é a dor da doença. E é com essas dores que a gente tem que parar e perguntar, não é? Por que para mim? Por que veio para mim? Não. Para que isso apareceu aqui? Para que Deus colocou isso no meu caminho? O que eu preciso aprender com isso? Então, Deus é tão bom que Ele ainda coloca ciclos para a gente suavizar a nossa caminhada. Depois de uma noite turbulenta, de problemas, de desafios, surge o dia, trazendo esperança, novas possibilidades. Surge um novo mês, nossa, esse mês foi, agora vamos seguir o outro, trazendo novas oportunidades. E neste momento que a Terra encerra esse ciclo em volta do Sol, uma grande oportunidade de pararmos, de refletirmos sobre o que nós fizemos com os 365 dias, quase, né? 365 dias do ano. Como nós aproveitamos eles. Porém, a maioria das vezes, nós usamos a métrica do o que eu conseguir comprar. Eu consegui minha cura? Eu consegui isso? A gente usa uma métrica do ter, do possuir, dos prazeres. Eu consegui viajar? Não, a métrica nossa tem que ser como eu consegui aproveitar as lições. As promessas que eu fiz no último dia de 2024, eu consegui cumprir? Eu vou parar, eu não vou fazer, eu consegui? Não precisa ter conseguido 100%, não. Não, a promessa que eu fiz de ser mais paciente, eu consegui sim. Eu tenho toda a paciência do mundo? Não, mas eu estou muito melhor do que em 2024. Não é a perfeição, é o aproveitar a oportunidade para se tornar melhor do que o dia de ontem. Então é um momento realmente de esperança, né? É um momento de reconhecer que as podas são necessárias. É um momento de confiar em Deus e saber que se Ele coloca no nosso caminho, é necessário. Nós estamos passando por uma fase de grande desenvolvimento intelectual, temos uma tecnologia já bem avançada, mas moralmente estamos muito aquém. Como o Deon falou, muita violência ainda, muitas guerras, muita corrupção. As coisas não estão fáceis. Muitos impostos, as coisas não estão fáceis. Mas, apesar disso, o que nós vamos levar disso para casa? Só a experiência que nós adquirimos. Só o que nós colhemos com essas podas. Há um momento que
a gente tem que parar e refletir. Como eu posso ser melhor? E é uma coisa simples, mas muito difícil, porque o homem conhece, né, o espaço, conhece o micro, o fundo do mar, mas não se conhece. E essa é a chave. Nós temos que nos conhecer. Quem somos nós? Quem sou eu? É a gente acordar e falar, quem sou eu? Reconhecendo as qualidades, que a gente tem uma vergonha de falar a qualidade da gente, né? Se eu perguntar assim, levanta o dedo e fala um defeito, é capaz de vocês falar, sou muito impaciente, sou muito nervoso. Mas se falar assim, fala uma qualidade, a gente fica assim, será que eu falo? Uma falsa humildade, né? Que a gente desenvolveu. Mas a gente tem que reconhecer as nossas qualidades. Isso aí eu já estou aprendendo. Isso aí eu já estou conseguindo. Isso aí eu já sei fazer. E reconhecer as nossas fragilidades. Aquilo que nós não compreendemos ainda. Aquilo que nós estamos ignorando. Para que essa mudança se faça em nós, né? E aí a gente pensa, o que fazer de diferente ano que vem? O que nós podemos fazer diferente para não ser um ano, 2023 foi assim, 2024 foi quase igual. E 2025 também. E 2026? Nós temos que ter um propósito. Nós estamos cheios de esperanças, não podemos deixar que isso saia de nós. Nós temos que entrar cheios de esperanças e com fé e confiança na nossa caminhada, né? Mas também tem que perguntar como eu vou me transformar. Como eu posso fazer isso? Primeiro passo é a gente se decidir a fazer. Eu quero fazer. Tomar a decisão. E irmos de encontro ao nosso eu. E irmos de encontro ao nosso eu. E que mais que nós podemos fazer? Largarmos a ilusão, as nossas ilusões de lado. Nós ainda estamos agindo como na mitologia grega, que o Ulisses, depois da guerra de Troia, fica numa ilha, e lá nessa ilha ele ficou um bom tempo, e quando ele resolve voltar e fala o percurso que ele ia fazer, a feiticeira da ilha fala com ele, não, se você passar por lá, as sereias vão cantar e você pode morrer. Você vai se perder. Ele, não, mas eu quero passar por lá, que eu quero escutar esse canto. E ela vira e fala, então tá, então coloca cera no ouvido dos marinheiros, para que eles não escutem. E como você quer escutar, peça a eles para te amarrar no mastro do navio. E fica ali. E realmente a sereia começou a cantar, e ele, desejoso de um encontro da sereia, de se aproximar, de conhecer, ele estava sendo atraído de uma forma muito intensa, mas os marinheiros não o soltaram. E ele conseguiu sobreviver. E o canto da sereia, que está nos prendendo na situação que nós nos encontramos, é a ilusão de ter, de possuir. Nós não ficamos nem alegres, mas com as coisas simples. Nós queremos tudo do melhor. A ilusão do sucesso e da nossa imagem diante do outro. Que sucesso é esse, se muitas vezes a gente se perde nele? A ilusão do prazer, que Jesus chama de tentação, é o prazer do momento, né? O prazer do comer bem,
o prazer, né, do beber, de usar uma droga, de fumar. É aquele prazer momentâneo. É de xingar, é de brigar, né? Eu me sinto, né, mais poderoso. É um prazer momentâneo. Nós temos que largar esse canto da sereia, né? E procurarmos persistir nos nossos objetivos. O nosso objetivo não é aprender a amar, nosso objetivo não é atingirmos a felicidade verdadeira. Então, por que nós estamos nos prendendo a essas coisas? Vou falar com vocês, não é fácil. Não é fácil. Eu também passo pelas mesmas dificuldades que todo mundo. Porque o que eu falo aqui é o que eu aprendi com a doutrina. É o que eu aprendi com o estudo. Mas digo que não é fácil. Mas é possível. Jesus veio e falou: olha, ajam dessa forma. Em momento nenhum ele falou que seria fácil. Ele mostrou que era possível. Que a gente conseguiria, como diz a espiritualidade no Livro dos Espíritos, se tivéssemos um mínimo de força de vontade. Não é ter força de vontade, não. É um mínimo. Um pouquinho. E o próprio Jesus nos falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A minha verdade? A sua verdade? A sua verdade? Não. A verdade que está no Evangelho. A verdade do que ele viveu. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Libertar de quê? Dos nossos anseios, das nossas tentações, das nossas ilusões. Esta é a verdade é o Evangelho. E ele ainda nos prometeu que não ficaríamos só, que ele estaria sempre conosco. E a gente acha que a vida está muito conturbada. A gente acha que as coisas estão muito difíceis, que o mundo está muito violento. Como é que vai ser? E eu digo para vocês, o nosso barco não está à deriva. Nosso barco está sendo conduzido por Jesus, porque é Ele que está no leme. É Ele que nos conduz. Mas para isso nós temos que desejar ser conduzido. Nós temos que desejar colocar em prática o que Ele nos trouxe. Tem uma lição no livro Boa Nova, ela é a lição, acho que número 8, que chama Bom Ânimo. É um livro do Humberto de Campos, é um livro, gente, bom demais de ser lido. Né? São pequenas lições, mas são muito... Tem muita conteúdo. Né? E nessa lição do bom Ânimo, ele se fala, Humberto de Campos conta que Bartolomeu, um dos discípulos de Jesus, mais disciplinados, mais empenhados em fazer as coisas e estar seguindo Jesus, era triste. Era triste, desanimado. Igual vocês assim, ó, tá todo mundo triste aí, parado, olhando para mim. Né? E ele ficava encucado com aquilo. Daí ele chamou um dia Bartolomeu e falou: o que acontece com você? Bartolomeu virou para ele e disse: ah, Senhor, eu luto tanto, eu trabalho tanto, mas é uma dificuldade lá no serviço, os colegas não me compreendem, eles evoluem, eles crescem, e eu estou sempre aqui, com essa dificuldade, com pouco dinheiro. Jesus então falou com ele: Bartolomeu,
O que você fará com o dinheiro? A hora da sua partida, o que você vai fazer com esse dinheiro? O que ele vai acrescentar na sua vida? Alguns podem falar aí, facilidade, né? Mas se a gente tiver muita facilidade, a gente não sai do lugar, não, viu, gente? Daí, logo depois, ele reclamou da família. Eram irmãos que ficavam, né, sempre brigando com ele, sempre discutindo, sempre mal-humorado. Ele também falou: olha, nem todos tiveram o que você teve, que é o conhecimento da boa nova. Há de ter compreensão. Daí ele falou: mas é minha mãe, há pouco tempo eu a perdi. E Jesus pergunta para ele: quem perde alguém? Bartolomeu: ninguém perde ninguém. Estamos apenas em lugares diferentes. Mas o que eu mais gosto que Jesus colocou foi o seguinte, e essa eu até escrevi: a nossa doutrina, entretanto, é o Evangelho, ou a Boa Nova, e já viste uma boa notícia não produzir alegria? Vocês já viram uma boa notícia não produzir alegria? Mas aí a ficha de Bartolomeu caiu. Caiu, e Bartolomeu voltou para casa e chegou em casa já bem de noite. A família estava naquela confusão, o pai brigando com ele, os irmãos. Ele olhou aquilo, ele fez uma prece, ele foi para o quarto dele, dormiu sereno. No outro dia, cumprimentou todo mundo, brincou com todo mundo. Eles continuaram tratando ele mal. Ele saiu dali e foi fazer as suas atividades. Porque o que o outro faz não é problema nosso, é problema dele, como eu falei anteriormente. O que o outro faz não é problema nosso, é problema dele. Nós ficamos muito preocupados com o que o outro faz, esquecido de nós, o que eu posso fazer, o que eu fiz, o que eu quero fazer. Daí chegou no trabalho, feliz da vida, viu que com aquele pouco que ele ganhava, estava conseguindo, ele vivia, ele estava pleno e se encheu de alegria. E Jesus percebeu e falou: é isso, Bartolomeu. E logo após ele ter falado isso, ele contou a parábola do tesouro escondido. O tesouro é o Evangelho. Então, gente, nós, além do Evangelho, nós temos a doutrina espírita. A doutrina espírita que nos explica o Evangelho. A gente, estudando a doutrina espírita, a gente compreende o que Jesus falava, o que ele queria dizer, a importância do perdão, a importância da desculpa por alguma coisa. Mas eu não posso pedir perdão para fulano, não, porque ele não vai querer nem escutar. Não é ele escutar, é você perdoar. Se ele não aceitar, isso é com ele. Às vezes não adianta nem falar, porque ele não está nem preparado para escutar. Mas você não, nós temos que perdoar. É amar o inimigo. Mas ele está pegando pesado, né? Porém, quando a gente estuda, a gente compreende que não é amar o inimigo como eu amo os meus amores e os meus amigos, mas sim compreender que ele é um espírito em evolução. Que aquela sementinha que eu falei no princípio de laranja, ainda dele ainda está brotando. A nossa já está querendo florescer. Se nós estamos aqui escutando, é porque a gente está buscando, desejoso de que floresça, para dar fruto. No Evangelho também mostrou para nós que é essencial amarmos.
amarmos a nós, perdoarmos a nós. Nós já nos perdoamos esse ano? Já nos desculpamos pelas faltas que nós cometemos? E nos amamos como nós estamos. A gente tem que se aceitar como está. Estou aqui falando com vocês, eu me aceito. Eu estou aqui na cara de pau falando com vocês, cheia de defeitos, cheia de dificuldades, mas estou falando do que eu estou compreendendo da doutrina espírita, do que eu, junto com vocês, precisamos mudar. É muita cara de pau, gente. E eu estou colocando minha cara a tapa. Porque amanhã vocês podem me ver na rua e falar, ah lá, falou lá no centro, olha o que ela está fazendo. E é isso que acontece. Mas nós estamos aqui. Nós queremos florescer. Nós queremos realmente que essa doutrina nos penetre para que a gente entenda esse evangelho maravilhoso. E eu vou encerrar com uma outra mensagem de Emmanuel. Agora todo mundo ficou feliz. Está acabando, graças a Deus. Né? Com uma outra mensagem de Emmanuel sobre o ano novo. Que Emmanuel fala sobre o novo da seguinte forma: ano novo é também renovação de nossas oportunidades de aprender, trabalhar e servir. Nós não estamos aqui para servir a nós, mas para servir o outro, o próximo. O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Vamos olhar esse ano que está entrando com o coração aberto, porque se o nosso coração não estiver aberto, Jesus não entra. É uma porta que só se abre de dentro para fora, para que Ele possa entrar, para que a gente possa copiá-lo em suas ações. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para execução de velhas promessas que ainda não tivestes a coragem de cumprir. Ai, quantas coisas eu prometi, quantas coisas eu deixei para trás e quantas coisas eu me proponho a fazer agora. É uma esperança em mim que eu consiga. Então, é um momento realmente, né? Se tens inimigo, faze das horas renascer-te, o caminho da reconciliação. Gente, se não der para reconciliar 100%, passa a dar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sabe aquele vizinho que te enche a paciência, né? Aquele vizinho que toma conta da sua casa, né? Sabe a hora que você entra, que sai, aqueles negócios todos? Pois é, passa a cumprimentar, oh, bom dia, boa tarde, o senhor está bom. Reconcilia, né? Se fostes ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareia a estrada para a frente. O perdão, gente, não é para o outro, é para nós podermos seguir o nosso caminho, sem peso. Se o outro não quiser meu perdão, é com ele, mas é para que eu siga. Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se nós perdemos muito tempo, gente, nas redes sociais, que não acrescenta em nada, né? Vamos nos propor a diminuir o tempo com ela e fazer algo para o próximo. Fazer uma atividade. Ajudar alguém, uma creche, um orfanato, um asilo, ou ajudar meu vizinho, sei lá, fazer alguma coisa.
o melhor bem que nós podemos fazer é conosco. Sermos pessoas melhores. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Então, se aquela tristezinha chega, né? Às vezes, não, levanta a cabeça, sorria, né? E fala, ó, eu estou fazendo a minha parte, eu estou me esforçando, não estou conseguindo, estou caindo muito, mas estou me esforçando, e aí a gente vai. Ano novo, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que não te entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. O que as pessoas fazem conosco é mais por ignorância do que por maldade, gente. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão. Faça alguma coisa. Gente, é tão bom quando a gente ajuda alguém e passa anos, a pessoa encontra com você. Não, aquele dia que eu encontrei com você, mudou. Ressignificou a minha vida. Isso é de uma alegria, de uma satisfação que vocês não imaginam. Não te desanimes, nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueça de que Jesus jamais se desespera conosco. E, como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora em hora. Então, Jesus não nos abandona e constantemente Ele está nos falando. Ama e auxilia sempre. Ajuda os outros, amparando-te a ti mesmo. Porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do seu coração. Então, vamos guardar isso. Está no livro Vida e Caminho. Vamos guardar essas palavras de Emmanuel. E vamos fazer isso 2026. Nós não vamos mudar o mundo, nós não vamos mudar o Brasil, mas nós vamos nos transformar. E sermos pessoas alegres, felizes, apesar das dificuldades que encontramos pelo caminho. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe.